Olá, galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para mais uma videoaula de eletrônica digital. Hoje a gente vai ver a memória ROM. Eu queria ressaltar primeiro que no vídeo de memória ROM a gente viu o surgimento dela, né? A primeira versão. Hoje em dia tem memória ROM com circuito combinacional e tal, que já é feita. A coisa evoluiu, né? A coisa evoluiu bastante. Eu mostrei ali foi como criaram e o entendimento de o que é memória. Bom, que a gente tem a memória RAM. Como a ROM era uma memória que ela só podia ser lida, entre aspas, hoje em dia a gente pode escrever na ROM, mas ainda assim ela é muito mais lenta. Surgiu a RAM. A RAM era a memória que a priori foi feita para a gente poder escrever nela e apagar. O ruim é que, observem bem, ela é... se eu tirar a energia dessa bagaça aqui, acabou, né? Porque a energia da RAM, ela consiste nisso aqui, ó. Esse LED, digamos assim, ele vai guardar o nosso dado. Por isso que a gente consegue uma velocidade relativamente mais alta, só que a gente consegue guardar o dado, apagar, reescrever, tudo bonitinho. Com o circuito combinacional aqui, digamos assim. Porém, a gente tem esse ponto ruim, que é toda vez que a gente desligar, a gente vai apagar. Hoje em dia, como eu falei, existem algumas RAMs ou algumas ROMs com combinacionais, só que digamos que são ROMs fixas ou até com tecnologias inovadoras, né? Mas de uma certa forma, se eu desligar a energia disso aqui, vocês podem ver que a minha informação que estaria aqui se perde, né? Porque a energia vai deixar de existir e cai tudo para zero. Então vamos lá, né? Se eu não tenho alimentação, tá zero, com certeza. Então vamos lá. Vou dar uma overview rapidona nisso aqui, que é um método didático de explicar. Depois eu vou falar da importância do endereçamento, de mais ou menos como funciona de uma maneira um pouco mais macro do que ficar nesse micro aqui, né? Mas isso daqui também não é para levar, se eu abrir uma RAM vai estar assim. Não quer dizer isso. Aqui é uma forma de fazer você entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois pinos de entrada e um pino aqui de entrada e saída, que é o pino de dado. Pode existir uma RAM que esse pino seja só para ter um pino só para entrada, um pino só para saída, não é impossível. Porém, comumente as memórias RAM elas têm pinos que tanto entram quanto saem, ou seja, o dado entra pelo mesmo pino pelo qual ele sai. Isso acontece porque a maioria dos dados é acessada de forma paralela, tá ok? Então você não dispõe de muitos pinos para poder ficar, eu vou botar 20 pinos para fazer sair esse dado e 20 para poder fazer entrar. Não, você bota 20 pinos só e você economiza bastante, né? A hora você coloca para fora, a hora você coloca para dentro. Mas vamos para o que importa, né? Eu tenho dois pinos aqui, o cell de seleção e o WA de Write Enable, ou eu vou colocar aqui habilitação, tá malmente dando para ver, mas só para ficar pesca, né? De escrita. Ou seja, esse pino vai habilitar ou não a escrita no meu circuito. E observem que com a barra em cima significa que quando eu boto em 0, eu habilito a escrita. Quando eu boto em 1, eu não habilito a escrita. E seria modo de leitura a depender do seleção. Mas vamos lá. Primeiramente, analisar o seleção aqui. Se eu colocar o seleção em 0, né, o que acontece? 0 vezes qualquer coisa aqui no end daria 0. Como é um NAND, vai inverter, vai dar 1. Tá ok? E observem que eu tenho buffers aqui. Todos esses buffers aqui, os 3 buffers, eles ativam em 0. Logo, nenhum buffer vai estar ativado. Todo o meu circuito está em tri-state. Ou seja, meu chip está desabilitado. Ou seja, se a seleção está em 0, meu chip está desabilitado. Basicamente isso, né? Minha célula de RAM está desabilitada.
Se eu subo para 1, minha seleção, e vamos supor que o Write Enable está em 0, né? Para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. Eu tenho 1 aqui e eu tenho 0 aqui. O 0 daqui com 1 daqui é 0 vezes 1. No end daria 0, ao contrário da 1. Só nessa parte aqui, não é? Que vai desabilitar aqui. Por quê? Porque esse 0 está vindo daqui, né? O seleção não está influenciando aqui ainda. Esse 0 está vindo daqui. Então vamos lá. Por isso eu só estou desabilitando esse bufferzinho daqui. E aqui estando em 0, significa que aqui está em 1. 1 que com 1 1 vezes 1 no end dá 1. Ao contrário, porque é um end dá 0. Logo eu habilito esses meus dois buffers aqui. E como vocês lembram da configuração do let, eu sei que vocês lembram, porque vocês têm que ter visto o vídeo, né? Se eu colocar esses dois aqui para passar e esse not aqui, eu posso entrar com um dado aqui. Se eu entrar com um dado, meu dado vai passar e vai ter aqui na minha saída, ok? É só vocês observarem a configuração. Não vou voltar a falar do let de novo, porque já tem vídeo no canal. Se você não viu, veja aí que você vai entender. Você vai ver, aqui eu vou ter o dado, aqui eu vou ter o dado ao contrário. Esse circuito vai guardar meu dado e ele vai ficar aqui bonitinho. Aí o que eu faço? Eu abaixo a seleção. Meu chip fica em 3 state e magicamente meu dado continua gravado aqui, né? Meu dado continua gravado. Muito lindo isso. E se eu fizer uma modificação disso daqui para 1, por exemplo, modifiquei para 1. E aí eu subi a seleção de novo. Quanto é que eu tenho aqui? 1. Quanto é que eu tenho aqui? 1. 1 em 1. Aqui dá 0. Eu habilito isso aqui. Eu posso fazer a leitura do dado. E como aqui vai ter 1 daqui e 0 daqui, 1 e 0 dá 0, que é o contrário da 1, desabilita isso aqui. Ou seja, meu dado não vai entrar aqui. Ele não vai influenciar em nada nesta parte, porque meus buffers vão estar impedindo isso. Aqui vai estar em alta impedância e eu só vou poder ler o dado que estava previamente gravado aqui, ok? Então é por isso que a gente tem uma memória RAM. A gente pode ler um dado e gravar um dado, e isso tudo usando só esse pino e esse aqui, né? Claro, né? Agora que eu já falei isso tudo, eu vou apagar. Olha que tristeza. Apaga tudo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer mais alguns desenhos aqui. Deixa eu dar uma pausa. Então tá. Associação da RAM. Bom, aqui cada uma dessas aqui, desses quadradinhos, é uma dessas células que eu acabei de mostrar. Ela funciona mais ou menos da mesma forma. E o que é que eu vou fazer? Eu vou associar elas tanto na horizontal como na vertical. E o que isso significa? Digamos assim, geralmente a gente associa aqui na horizontal, ou esse negócio de horizontal vertical depende de como você está explicando, né? Mas você associa elas de uma forma onde fiquem 8 aqui, né? Onde você possa acessar os dados dessas 8 independente uma da outra. Ou seja, aqui eu vou ligar todos os dados, tá ok? Seria o D0. Aqui eu vou ligar todos os D1, tudo bem? D2, por aí vai, né? Vocês entenderam, né? Então, uma vez que eu setasse D0 aqui, eu ia acionar todas. Porém, eu vou ligar aqui em cima todos os chip select. Digamos assim, né? Seria todos os chip select. É porque é uma célula só, né? Todas as entradas de seleção dessa daqui. Então, talvez eu selecionasse essa aqui e talvez eu selecionasse essa aqui. Como é que eu faço isso? É só botar um demodulador, né? Um codificador, né? Um demodulador seria um demodulador com entrada 1, onde
Para cada uma das possibilidades eu tenho uma determinada saída. E aí tem a configuração do Output Enable também e tudo mais. Mas o importante é, por exemplo, eu vou selecionar esse chip, essa parte aqui eu posso, as entradas de seleção desses aqui são diferentes, aqui, do de cima, então tem o Chip Select 2, seria mais ou menos assim, né? Chip Select 1, isso aqui é irrelevante o número, né? Eu estou colocando só para explicar. Então, vocês concordam comigo? Vamos supor, tá habilitado tudo para escrita, eu habilitei para escrita. Só um de todos esses do 0 até o 512, por exemplo, considerando a memória de 512 bytes, porque a gente guarda 8 aqui, né, de 0 a 7, porque isso daqui é um byte. Então é um padrão, é interessante que todas as memórias guardem um byte. Pode ter que guarde mais, pode ter que guarde menos, mas geralmente as memórias guardam um byte. Um byte não, é vários bytes, mas sempre dispondo em forma de 8, ou quase sempre. E quando eu fizer a seleção, vou selecionar só um desses todos aqui, tá ok? Então eu seleciono, por exemplo, esse, e todos os meus outros ficam como em alta impedância, né? Então todos esses daqui, esses todos aqui, esses todos aqui, todos esses vão ficar em alta impedância. Só esses aqui que vão estar liberados para poder passar fazer as minhas operações. E aí o que eu botar nessa linha de dados aqui vai acontecer somente nas respectivas células. Aí tá, desliguei o CS1, liguei o CS2. Pronto, eu só vou escrever nesses aqui. Por quê? Porque essa linha aqui está em autopedância, todas as outras aqui também, só essa que está liberada. Então quando eu for fazer aquisição do dado, isso aqui é um 1, né? Parece o 2 de cá. Quando eu for fazer aquisição de dados, só vou poder fazer dele aqui. E o que é importante nisso tudo, né? Além disso daí, é eu saber o endereço de onde está cada coisa minha, né? Aqui seria o endereço 0, aqui seria o endereço 1, aí vem o endereço 2, 3, 4, por aí se vai, né? E é isso que importa. Então vamos lá. E a gente tem as entradas de endereço agora, né? Por exemplo, se eu tenho 512 daquelas linhas, eu vou utilizar 512 fios para acender hora um, hora outro? Não vou. Eu vou fazer um decodificador, que seria um multiplex, onde aqui eu entro com A0, que é o A é padrão para chamar endereço, né? Até A9. E aqui seria um demux, né? Demux. Não é exatamente muito bem um demux, mas vamos dizer que seja, né? Porque se vocês olharem o funcionamento é a mesma bosta. E aqui eu tenho minhas saídas. Aqui é o chip select 0, seria algo assim, né? Chip select 0. Chip select. Na verdade não é o chip, né? Porque eu tô confundindo aqui, porque aqui seria só o cell, né? Porque o chip select é a mesma coisa, só que quando você tem tipo um chip de memória que você quer associar com outro, cada um dos chips tem um select geral do chip, tá ok? É mais ou menos a mesma bosta aí no entendimento, né? Seleção, aqui seria o 0, aqui seria o, não é 512, não é 511, é porque eu sou meio bocó, às vezes eu esqueço dessas coisas. Que se são 512 eu vou de 0 a 511, não até 512, vá. Por que é a 9, né? Se você fizer a conta aí, quantas entradas eu preciso? Perdão, aqui é a 8. Se você fizer as contas aí, quantas entradas eu preciso? De 9 entradas, só para vocês verem, não tinha contado 0 de novo, né? Eu tô que tô. 2 elevado a 8 é igual a 500. Perdão, 2 elevado a 9. Eu tô confundindo a porra toda. Por que 2 elevado a 9? De 0 a 8 tem 9 números, né? 0, 1, 2, 3, 4. Se você fizer a soma aí, tem 9 números. 2 elevado a 9 é 512. Tá ok?
e 2 elevado a 8 é igual a 256. Você pode endereçar uma memória de 256 bytes, por exemplo, com um único byte. Pra você ver que coisa interessante. E aqui vai, né? Aqui vai, tem todos os A's aqui. Eu tô só mostrando os que me importam. E, além disso, eu tenho... Além disso, eu tenho, como eu falei, o chip select e tudo mais, né? Se eu tiver aqui o chip 1 e o chip 2, aqui eu tenho o... Vixe, os passarinhos começou lá fora. O chip select, vamos supor, chip select. E agora, além de eu ter meus A0 até A9, até A8, olha, meu Deus, eu não... eu vou ter um A9 aqui seria o A9, porque eu fiz errado, né? Esquecem que isso aqui existe. Deixa eu desenhar de novo. Dá para desenhar de novo. Não é tão trabalhoso assim, não. Porque A9, A0, A8. Sendo que A0, A8, todos esses aqui estão curto-circuitados, tá ok? Aqui tem um curto entre todos esses aqui, em todos os A0s, todos os A1s, todos os A2, por aí vai, né? Vocês entenderam? Só que eu só vou utilizar, isso aqui é o chips, aqui é o chip select, né? Que é o chip select. Geralmente isso aqui é ativo em 0, ok? Eu tô colocando aqui só para vocês entenderem. 512 x8, e aqui a mesma coisa, né? RAM 512 x8. Deixa eu ver se tá dando para enxergar direitinho aí. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor a coisa, a situação. E o que acontece quando selecionar um endereço, eu só vou utilizar mesmo o que tiver no chip select. Claro que aqui eu tô colocando uma forma de chip select que é inviável, né? Porque eu sempre vou estar usando pelo menos uma das duas RAM, E aqui eu tenho os dados também, todos os dados são curto-circuitados também, não é? D0 até D7. D7 é curto-circuitado aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? D0, D7. Curto-circuitado. Por quê? Porque hora eu vou utilizar um, hora eu vou utilizar outro. Aqui a gente tem o output enable e o write enable. Vixe, os passarinhos tá, me desculpem aí se vocês estiverem ouvindo. Write enable, que geralmente é ativo em 0, né? E o output enable, que eu não lembro agora se é ativo em 0 ou se é ativo em 1. Que são curto-circuitados. Aí aqui, se a gente quiser fazer uma associação de RAM, isso aqui vira o OE, isso aqui vira o write enable. Tá ok? Geral dos dois. Por que geral dos dois? Você pode estar perguntando, né? Porque esse select, se ele não selecionar nenhum dos dois chips, vou até ver, não está nem pegando direito aqui o WE. Porque esse select aqui, se ele não tiver ativado, as saídas também não funcionam, o write não funciona por nenhum. Então, se ele tiver desativado, não há necessidade de eu trabalhar com cada um dessas memórias independentemente a escrita ou a leitura. Então eu posso colocar uma geral aqui no sistema que está tudo de boa. Então o vídeo já está bem grandinho, 20 minutos aí, já está bem extenso. Eu acho que deu para entender como funciona a memória RAM. É uma memória muito interessante. A ROM também, a associação de ROM, mesma coisa, só a única coisa diferente do ROM que é que não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Digamos que a única diferença do ROM é isso. Lembrando que aqui nesse A9, né, você vai ter outro
outro demux, né? Que seria, né? Se eu tivesse associando 3, como é que eu faria? Eu teria a 9 e a 10, tá ok? Porque com 2 bits eu consigo gerar até 4 combinações. Aí e dessas 4 combinações, né? A quarta, que seria a quarta memória, né? Se eu tivesse 3 memórias aqui, aí eu ia poder botar 1, 2, 3, a quarta fica reservada, que a gente chama, né? Porque o bit existe para endereçar ela, só que ela não existe para ser endereçada pelo bit. Se eu colocasse 4, aí sim ia ficar certinho. Quando aqui fosse 00, ia para a primeira. Quando aqui, o chip select da primeira ativava. Quando aqui fosse 01, ativava aqui. Quando fosse um 0, ativava essa daqui. Quando fosse um 1, ativava essa daqui. Então sempre assim, a gente vai pegando e vai organizando as RAMs e ROMs assim. E com isso a gente consegue guardar os dados tão preciosos que a gente precisa digitalmente. Todos os circuitos de RAM e ROM até hoje em dia funcionam dessa forma aqui, né? Até onde eu saiba funcionam basicamente dessa forma. O que muda é a constituição interna da célula, né? Que é aquele desenho lá que eu fiz, que aquilo dali é mais didático do que real. Mas você não precisa entender o desenho real, a não ser que você vá fabricar RAM. O que hoje em dia eu acho que você não vai fazer, né? Se você está aqui vendo meus vídeos, você está querendo entender o funcionamento, não como é que se faz. Então, para o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer essa besteira de novo. Se você gostou, dá um like. Eu vou ficar escrevendo essa porra porque eu sou retardado. Se você gostou, dá um like. Se possível, se inscreva no canal, mesmo que você não vá assistir assiduamente os vídeos, pode ativar ou não as notificações, você que sabe. Porque eu sou ativo para canais que eu realmente acho que eu vou ver a notificação. Então se você acha que não vai ver os meus vídeos, assim, só vez ou outra, quando você quiser procurar, tanto faz, não precisa ativar, né? Faça como você quiser, mas eu peço que você se inscreva no canal, que vai fazer aí aquela diferença para mim na contagem. Eu posso fazer uma URL personalizada, eu posso estar fazendo vídeos mais empolgados, sabendo que tem mais gente que vez ou outra assiste aí os vídeos. Então, para a aula de hoje é isso e até a próxima. Não se esqueça de clicar em gostei se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as novidades e compartilhe com seus amigos caso você tenha achado interessante. Até a próxima!